Olá, eu sou a Muri e seja bem-vindo ao Arquivo Murimubis. Nesse canal, falamos sobre casos reais, crimes, creepypastas, mistérios e outros arquivos. Aqui, avalio alguns casos por caveirinhas, de leve a pesado. E esse vídeo é avaliado em 4 caveirinhas, o que significa que é um caso bizarro. Lembrando que tratamos de assuntos que podem ser gatilho ou sensíveis para algumas pessoas. Se você se incomoda com terror ou esse tipo de assunto, sugiro que conheça meu outro canal. Link na bio. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário se gostou do conteúdo. Bora pro vídeo! Creepypasta baseada em uma história real. Meu avô cresceu em uma granja isolada. Seu olhar cansado revelava uma vida marcada por lembranças sombrias que o assombraram até os seus últimos dias. Antes de partir desse mundo, em virtude de um câncer, ele me chamou para sentar ao seu lado, em sua velha cadeira de balanço, e começou a compartilhar uma história que estava guardada profundamente dentro dele por décadas. O vento gelado soprava lá fora, fazendo a casa ranger, como se a própria atmosfera estivesse inquieta diante das memórias que meu avô estava prestes a reviver. Ele não olhou diretamente para mim, mantendo seus olhos fixos em sua xícara de café, como se encontrasse conforto na escuridão de sua bebida. 70 anos se passaram, e essa história eu prometi deixar para trás, murmurou ele com a voz trêmula. Mas antes de encontrar Deus, preciso dividi-la com alguém, e você é o escolhido. A luz fraca das velas lançava sombras dançantes pela sala, enquanto meu avô começava sua narrativa. Aquele era um tempo de guerra, onde o mal reinava e nossa granja se transformou em um refúgio esquecido, obscurecido pelas sombras da ocupação nazista. Víamos uma vida ameaçadora e reclusa, como se nosso destino dependesse de cada passo que desse errado. Eu era apenas uma criança assustada, com medo do desconhecido que espreitava nas trevas. Meu pai, minha mãe e meus irmãos, Leopoldo e Joaquim, compartilhavam dessa existência silenciosa e amedrontadora. É triste que você nunca tenha conhecido os rostos daqueles que foram varridos pelo vento da história. Leopoldo e Joaquim, os gêmeos idênticos, eram uma fonte de apreensão para todos nós, pois sussurros sobre o fascínio dos nazistas por tais criaturas circulavam pela comunidade, e fomos forçados a permanecer reclusos, vivendo com medo de um destino terrível. O porão sombrio e gelado se tornou meu refúgio noturno, mas não era apenas o frio que arrepiava minha espinha. As noites eram assombradas por estranhos acontecimentos, e eu me obrigava a adiar a descida até a exaustão, para evitar a solidão das trevas. Em uma noite tempestuosa, quando as nuvens engoliam a lua, testemunhei vislumbres de figuras humanas esgueirando-se pelo jardim. Eles chegavam à nossa porta desesperados, implorando por abrigo. Meu pai e minha mãe, debatendo se deveríamos permitir a entrada dessas almas perdidas. Meu avô então moveu-se inquieto na cadeira, como se relembrar aqueles dias de medo e angústia trouxessem à tona sensações indesejadas. Você vê, filho, não sabíamos. Eu não sabia que a sombria névoa da morte se erguia tão perto de nós. Estávamos a pouca distância do campo de concentração, onde aqueles pobres fugitivos buscavam desesperadamente uma fagulha de esperança. Sua voz tremia com a carga do que ele testemunhou e de que foi forçado a suportar. Meu pai sabia que nossa única chance de sobrevivência estava na discrição, no esconderijo. Ele não poderia abrir as portas do inferno, mesmo que isso significasse recusar ajuda a essas pobres almas. A guerra estava nos tornando cruéis, pois cada decisão implicava nossa própria vida. Enquanto as noites frias se arrastavam, algo estranho acontecia com nossas galinhas. Elas simplesmente desapareciam sem deixar vestígios, como se fossem engolidas pelas sombras noturnas. Meu pai, suspeitando da presença dos fugitivos, construiu uma cerca para proteger nossa propriedade, mas as galinhas ainda desapareciam misteriosamente. Não podíamos perder a nossa única fonte de alimento. Eu sabia que era hora de desvendar o mistério. Em uma noite chuvosa, tomei coragem e decidi ficar acordado, espreitando nas sombras como um caçador à espreita de sua presa. O relógio parecia se arrastar lentamente, enquanto a chuva caía com força lá fora, ecoando como tambores sinistros. A escuridão
Engolia tudo ao redor, e meu coração batia tão forte que eu temia que os fugitivos pudessem ouvir. Finalmente, a noite se transformou em um emaranhado de sombras, e eu vi algo se mover furtivamente pelo jardim. Meu sangue gelou nas veias quando entendi que não estava sozinho na escuridão. Subi correndo para contar ao meu pai, e ele saiu correndo com uma faca, a melhor arma de defesa doméstica que poderíamos comprar. Mas não encontramos nada, ninguém. No dia seguinte, encontramos algo. Pegadas, levando das gaiolas de galinha para o poço de água. Eles foram feitos na lama molhada da chuva e estavam descalços, sem sapatos, sem meias, apenas pés. Meu pai teve pena do homem que tentava se refugiar e deixou um bilhete para ele, indicando que ele tinha 2 dias para partir e então ele começaria a selar o poço. Na noite seguinte, tive a ideia de levar um cobertor para o poço, para aquele homem, já que o inverno estava se aproximando. Esperei até meus pais dormirem e escapei para fora. Gritei algo amigável para o poço, indicando ao pobre homem que minhas intenções eram benignas, e comecei minha descida, agarrando-me com as mãos e os pés às estacas presas nas pedras. Ao me aproximar do fundo, senti um cheiro horrível e puxei a lanterna do meu pai para tentar iluminar. Foi então que percebi o quão grande era o poço, tendo sido usado para fornecer água para toda a cidade e suas famílias no passado, famílias que já não existiam. Não encontrei nenhum homem, apenas um buraco. Uma brecha na pedra, onde a parede do poço desabou, abrindo-se para uma espécie de fenda, de apenas 2 metros de largura e 3 de profundidade e altura. Lá no fundo do poço, não estava um homem solitário como eu esperava, mas uma família inteira. Seus corpos esqueléticos estavam dispostos em uma cena grotesca. A luz refletia em seus olhos fundos e pele cinza. Sangue cobria seu rosto e carcaças de frango estavam espalhadas por toda parte. Uma pilha de aves em decomposição ao lado de uma mulher, e o que eu suspeitava serem seu filho e filha, crianças que não deviam ter muito mais do que 5 anos de idade. Eles pareciam estar sem vida há semanas. O homem, se é que eu poderia chamá-lo assim, apenas olhou para a luz, e eu encarei de volta, incapaz de quebrar seu olhar. Não me senti ameaçado por ele, pois parecia carecer de qualquer agressividade. Ele simplesmente se abaixou, imóvel, sem fazer barulho, ao lado dos corpos putrefatos de seus entes queridos e das galinhas, que deveriam ser sua fonte de água, pois sua carne não havia comido. Ele estava vazio, desprovido de tudo que nos torna humanos. Ele deveria ter percebido que os membros da sua família haviam morrido há muito tempo, mas ainda estava trazendo comida para os cadáveres. Ele não podia aceitar. Ele finalmente virou a cabeça. Porém, quando iluminei o cadáver de sua filha, ele a encarou. Depois sentou-se mais perto dela e continuou sua vigília. "Você pode sair agora", murmurei com a voz trêmula, mas minha voz parecia perder-se no vazio daquele poço amaldiçoado. "Meu pai fechará o poço amanhã. Por favor, saia agora." Mas o homem permaneceu imóvel, como uma estátua, incapaz de romper o vínculo com os cadáveres de sua família. Eu senti a escuridão fechando-se ao meu redor, como se eu estivesse aprisionado naquele lugar condenado. Com o coração pesado, comecei a subir pelo poço, desejando nunca ter descoberto o segredo oculto naquelas profundezas sombrias. Uma última vez, iluminei o homem, que parecia mais uma sombra do que um ser humano. "O que você viu, vovô?" perguntei a ele. Eu vi uma lágrima cair de seus olhos. Ele havia se tornado um homem mais uma vez. Ele só conseguiu se livrar do delírio depois de ver o corpo de sua filha, que até então estava obscurecido pela escuridão. Ele percebeu então que estava levando comida não para sua família, mas para cadáveres. Naquela noite, choveu de novo, mas pela manhã, quando meu pai voltou para fechar o poço, não encontrou nenhuma pegada saindo dele. Essa foi uma creepypasta tirada das profundezas das creepypastas. Caramba! E aí, o que você achou dessa história?
Nossa, eu achei muito bizarro, porque naquela época realmente deve ter sido muito complicado escapar daquela barbárie toda. E com certeza pessoas se refugiavam em casas, porões, poços de outras pessoas. Então, por essa creepypasta ser baseada em uma história real, eu creio que haja muita veracidade. Mas e aí, qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. É isso aí, galera. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!